A nossa palestrante da noite de hoje é a senhora Anete Guimarães, que é palestrante espírita atuando na área da divulgação doutrinária em todo o Brasil. É estudiosa do espiritismo desde jovem e filha de pais dedicados à doutrina espírita, a qual abordará o tema de hoje, a disciplina do pensamento e o bem viver. Senhora Anete Guimarães, a tribuna é sua. Uma boa noite a todos. Eu não vou explicar de novo o que expliquei ontem. É um verdadeiro e grande prazer e alegria estar com vocês na noite de hoje. Antigamente era só uma saudação, hoje é absolutamente sincero. Disciplina do pensamento. Muitas pessoas me perguntam de onde surgem os temas das suas palestras, apesar de ser um tema proposto. Como é que você cria? Da onde vem? E uma das coisas que eu sempre coloco, que eu não sou uma oradora espírita. Para mim, um orador espírita é um artista. É uma pessoa capaz de transformar palavras até numa obra de arte. Então, alguém como o Divaldo, ou mesmo meus pais, que tem aquele talento natural de pegar um discurso e transformar numa peça de arte. É o tocador de piano e o pianista. São coisas diferentes. Eu sempre me apresentei como uma interlocutora, mas um professor. O professor é basicamente um interlocutor. Não é alguém que produz um discurso para que outro ouça, e sim alguém que realiza trocas. E como surgem as ideias das palestras? Normalmente é algo que me interessa profundamente. Então, um assunto que eu achei interessantíssimo, alguma coisa que despertou a minha curiosidade, alguma coisa que eu acho muito relevante para a compreensão de alguma realidade. E aí eu quero dividir. Então, olha o que eu li hoje. E eu procuro sempre alguém para dividir. E tem algumas pessoas que já são estratégicas, né? Eu ligo para minha mãe: mãe, olha só isso, que interessante. É um artigo que eu acabei de ler. É um material que eu acabei de receber. É um comentário que alguém fez. É um livro novo, alguma coisa. E eu achei extraordinário e eu começo a contar o que foi que eu vi. E aí tem um outro que é um amigo. E eu testo, olha só que interessante. A terceira pessoa é meu marido, mas é problemático. Não entendi metade do que você falou. Não tem problema. E aí eu conto. O que eu não sabia, que muito tempo depois eu descobri, é que essa é uma das melhores técnicas para você apreender informação. Em vez de estudar, repetir, escrever, explique para 3 pessoas diferentes. É a base da técnica Feynman de aprendizado. Feynman era um físico que se tornou célebre pela sua capacidade de ensinar como professor. E na sua técnica tem várias coisas que falam, mas a principal é: quando você explica para outra pessoa, você organiza isso de tal maneira que esse conhecimento se torna seu. Eu não sabia que eu fazia isso. Tinha sempre 3 pessoas que eu queria contar. Mas aí, depois de eu contar, eu disse: nossa, isso fica muito bacana e eu quero dividir com mais pessoas. Porque eu sempre acreditei que o conhecimento liberta. Mas uma área do conhecimento que sempre me encantou, que sempre me interessou e que me fez buscar tudo o que há a respeito do assunto é a disciplina do pensamento. É algo a qual eu me dediquei profundamente, porque eu sempre quis aprender mais e melhor. Tem um jeito melhor de fazer isso? Tem uma maneira mais eficiente e eficaz de dominar isso? Qual é o método? Então, sempre que alguém falava sobre técnicas novas para aprender, técnicas novas para memorizar, técnicas novas para adquirir alguma coisa, técnicas novas para se tornar mais eficaz, tudo que é livro com esses temas eu já li. E, num determinado momento, eu comecei a ter um problema de saúde muito sério. E esse problema de saúde me levou a um quadro de disfunção nutricional. Eu fiquei de tal maneira que a única maneira de eu adquirir vitaminas, etc., era por via endovenosa. Eu passei a ter sérias deficiências nutricionais.
E deficiências nutricionais e conhecimento não combinam. Por quê? Porque a falta de certos nutrientes compromete a sua capacidade cognitiva, compromete a sua memória, compromete sua capacidade de aprendizado. E eu sempre confiei profundamente na minha memória. Então, ler algo e guardar e ser rápida, eu sou muito monoideica, né? Eu não tenho essa de 15 minutos por dia. Eu faço até cansar e aí eu paro. E eu não podia mais. O cansaço se tornou alguma coisa constante em minha vida. Até eu descobrir qual era o problema, eu disse assim, nossa, eu quero desencarnar logo. Porque se eu perder a minha capacidade cerebral, o que eu vou fazer aqui? E comecei a ter muitas dificuldades, principalmente para apreender coisas novas. Bom, diante disso, depois eu descobri qual era o problema e que eu poderia fazer uma suplementação dessas maneiras, mas eu fiquei dependente das injeções das endovenosas. Então, eu tenho um período de tempo. Então, eu realmente não era mais capaz de manter o ritmo que eu mantinha. Era assim. Quando eu encontrava um assunto que eu me apaixonava, eu ficava 48 horas direto, sem dormir. Não posso mais. Não posso mais dedicar tantas horas porque o cansaço chegava e tornava difícil a apreensão. Bom, eu preciso continuar, porque a minha felicidade depende disso. Eu sei que para algumas pessoas não é assim, mas para mim, a felicidade e o bem-estar tem a ver com saber coisas novas. Não ter acesso a novas informações seria uma profunda infelicidade para mim. E isso estava começando a afetar meu humor. Meu humor é sempre assim, mano. E eu comecei a ficar angustiada, porque ficar muito tempo à toa sem fazer nada, eu disse, nossa, meu tempo está esgotando, eu estou morrendo aqui e desperdiçando minha existência. Então, foi um problema. E nisso eu comecei a pesquisar. Tem maneiras melhores de aprender, novas, que não demande tanto tempo, que você não tenha de dedicar tantas horas, que você possa fazer mais em menos tempo? Já que eu não podia ficar tantas horas estudando, eu tinha que aprender mais em menos tempo. E não é só isso. Como eu estava tendo problemas de cansaço, de sono, como é que eu posso melhorar esse desempenho? E eu descobri algumas coisas novas incríveis. Inclusive, eu tinha que mudar o meu jeito de estudar. O jeito que eu aprendi durante toda a minha vida não era o melhor jeito. Eles acabaram de descobrir que tem um jeito neurológico de aprender, de organizar suas anotações, que é muito mais eficaz do que o que a gente está acostumado a fazer. Mas quando você está muito tempo acostumado, mudar é um pouco difícil. Mas eu tinha uma grande motivação. Bom, eu quero continuar no mesmo ritmo, mas eu não tenho mais como dedicar tanto tempo. E aí, como é que faz? Vou mudar. E eu comecei a treinar essa nova forma de fazer as coisas, de fazer anotações, de fazer resumos, de anotar as coisas e, principalmente, de organizar o pensamento. Ok. E aí, quando eu terminei o processo de alteração de padrão, eu descobri algo incrível. Que o tema que eu demorava em torno de 3 meses para dominar, com essa nova técnica, em 4 semanas eu conseguia fazer, dedicando muito menos horas do que eu fazia anteriormente. Então, com todas as deficiências e limitações, eu fiquei mais rápida e mais eficiente em aprender coisas novas. E isso, parei agora porque minha mãe, não diga a sua idade. Aí eu disse, mas eu não me importo. Eu disse, mas eu me importo. Se você disser a sua, vão adivinhar a minha. Apesar de eu já estar na fila dos idosos, eu aprendi um jeito novo de estudar. Qual o nome disso? Disciplina. 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 Mas o que exatamente é disciplina? Um sacrifício horroroso que a gente tem que fazer? Um castigo físico e mental? Não. O que é disciplina? Repetir.
Repetir. Repetir. Até o quê? Até aprender. Porque a gente muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual que vocês escolhem? Porque a mudança é isso, é uma escolha. E existe uma equação específica para você mudar qualquer coisa. Uma visão. Você tem que saber o que você quer. O que você realmente quer alterar. Visão. Segundo, motivação. Qual é o seu motivo para tentar isso? Então, imagina o que você quer. Eu quero perder 20 quilos. Ok, é uma meta interessante. Por quê? O que é motivação? O que você vai ganhar se alcançar isso? Quais vantagens você vai ter? O que você vai sentir quando isso acontecer? Motivação tem a ver com recompensa. Que recompensa você espera adquirir para atingir esse objetivo? Porque visão é um objetivo. E ele tem que ser muito claro. As pessoas dizem, eu quero perder 20 quilos. Por quê? Para usar aquele vestido. Isso é importante para você? Isso é relevante? Na maior parte das vezes você quer vestir naquela festa e não é relevante. Eu não consigo perder 20 quilos. Você realmente quer isso? Na maior parte das vezes é um meio para atingir um fim. O que você quer é que as pessoas comentem. O que é que você quer que aquela sua amiga do colegial veja? O que você... Então, você não quer perder 20 quilos. Você quer obter outra coisa. Então, seu objetivo não é emagrecer. Quando é que seria emagrecer? Eu quero ter fôlego para ir a pé e subir a escadaria da Penha. O motivo, já tem uma coisa que você quer. E para isso eu preciso perder 20 quilos. Você tem um motivo. E esse motivo é relevante por quê? Porque é uma promessa que eu fiz para conseguir isso. Nossa, já cresceu. Qual a probabilidade dessa pessoa conseguir e a outra não? Então, primeiro, visão. Segundo, motivação. Terceiro, ação, planejamento. Bom, eu quero isso, por esses motivos, como eu vou fazer? Lembra? O que, por quê, como? Como eu vou fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar? Chama-se planejamento. Tudo que você quer muito, você não pensa? Não planeja? Como eu vou fazer? Eu quero isso por esse motivo. Quais são os passos que eu tenho que dar? Por onde eu começo? E aí você fica nisso. Não sei. Pergunta para quem sabe. Não tenho vergonha. Isso é orgulho. Espera aí, e o que isso tem a ver? É o terceiro, a outra parte da equação. Então, visão vezes motivação vezes ação maior que a resistência. O que é a resistência? Tenho vergonha. As pessoas não me incentivam. Eu tenho um ambiente hostil. Meu marido não me estimula. E por aí vai. Existe resistência? Sempre. Mudar é sempre alguma coisa problemática. Então, resistência existe. A vergonha é a resistência. O medo é a resistência. Ambiente hostil é a resistência. Então, a equação da mudança é visão, motivação, ação maior que a resistência. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, o que você quer? E tem que ser muito claro. Você tem que saber exatamente o que você quer. Eu não sei bem o que, então nem começa. Por quê? Porque a própria resistência já vai destruir. Você não tem uma visão clara do que você quer obter. Motivos. O que motiva você é o que te dá energia. Lembra? A expectativa da recompensa, a esperança de alcançar. E como é que a gente faz para aumentar essa motivação? Imagina chegando lá. Como você vai se sentir? Visualize isso. Então, como você vai se sentir? O que vai acontecer? E lembra que quanto mais você solidifica isso, mais verdadeiro é para o cérebro. Porque o cérebro não sabe a diferença entre uma lembrança e um acontecimento real. Então, ainda mais se você repete mais de uma vez. Então, quando você gasta tempo pensando sobre isso, então, eu quero chegar lá. E como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir assim. Imagina a sensação, cheguei lá, como é que é? Visualiza.
Ok, o que aconteceu? A energia aumentou. A recompensa já é visível. Você experimentou o gosto da coisa. Então, quando você experimenta o gosto, lembra? Você nunca comeu um brigadeiro na vida, eu te ofereço. Quer um brigadeiro? Não sei. Por quê? Você não sabe o gosto, não sabe se vai ser bom, não tem ideia do que vai acontecer. Então, pode ser que sim, pode ser que não. É de graça. Entenderam a diferença? Agora, certas coisas valem o preço. Não, é tal preço. Bom, vale a pena. Entenderam? Então, quando você experimenta o gosto, quando você visualiza a experiência, aumenta o quê? Sua motivação. Porque você sentiu o gosto da recompensa. Então, a sua motivação cresce. E o que é motivação? Energia. Toda vez que você pensa no assunto, aquela energia vem. O corpo se prepara para experimentar a recompensa. E a resistência? Lembra? A ação. Quais são os passos que você tem que dar? Eles têm que superar a resistência. Qual é a resistência? Ambiente hostil. Como é que a gente pode resolver isso? Porque fingir que isso não existe atrapalha você. Então, você tem que reconhecer. Tem até um nome para isso. Implementação de intenção. Quando você se prepara para o fracasso, já é meio caminho andado. Porque você já previu e já está preparada para as coisas que podem acontecer. Então, você prepara um ambiente propício. Como é que eu posso neutralizar isso? Então, por exemplo, a minha família é contra, eles me atrapalham, você não vai conseguir, repete um monte de coisa. O que você faz? Faz umas gravações motivacionais e bota no ouvido. Então, escolhe uma voz poderosa, alguma coisa que você goste muito, procura lá na internet. Então, sua mãe tem aquela vozinha, bota aquela voz poderosa, Cid Moreira, e usa isso, neutraliza com algo melhor. É o ambiente. Aí diz assim, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro para ir para um lugar melhor. E a pessoa fala um monte de coisa, né? Então a pessoa falou, olha, o ambiente é ruim, eu moro em um lugar pobre, eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê, não pode pegar um ônibus e ir no parque? Não, na minha cidade não tem parque. Ou seja, defeito tem. Aí diz, bom, eu vou te dar uma solução que custa R$ 38. É mesmo? É, R$ 38. Óculos de realidade virtual. Já viram isso? 38 pratas. Mercado Livre. Não é propaganda, não. Celular você tem, com certeza, né? Não, celular tem. Então, você vai lá, procura no YouTube um filminho de uma paisagem interessante, linda de morrer, escolhe do país, bota na realidade virtual e finge que está lá. Pronto. Sua parede fez que sumiu. Entra lá, olha para cima, você vai ver. Eu fiz a experiência, né? Até filmei. É uma praia assim linda, com umas ondas maravilhosas. No quarto, você olha assim e está ali naquele céu. Pronto. Não era ambiente? Acabou. 38 pratas. Mais seu celular. É muito inacessível? Ou você não quer realmente isso? Lembra? Quem quer, pensa a respeito. Quem quer, planeja. Quem quer mesmo, faz. Espera aí, o que quer dizer? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria de melhorar de vida, levanta o braço. Todo mundo quer melhorar de vida. Vou fazer a próxima pergunta. Por que não melhora? Todo mundo quer melhorar de vida, certo? Por que não melhora? O que é que te impede de fazer isso? E essa fala tem a ver com uma pergunta do Livro dos Espíritos que sempre me inquietou profundamente. Eu li a primeira vez e não concordo. Não pode ser. É errado. Não dá. Mas está escrito. E eu sempre considerei o Livro dos Espíritos um pilar. Então, pergunta. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Pode ou não pode? Vocês concordam? Qual a resposta dos espíritos? Sim ou não? Sim. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta: sim. O problema é que tem sim, vírgula. Vocês sabem que a vírgula é um problema sério. Sim, vírgula. Bom, mas vamos destrinchar a pergunta, tá? Pode o homem, ok,
O Livro dos Espíritos não estava moderno, serve qualquer um, tá? Pessoas, humanos. Mediante seus esforços. O que são esforços? Esforço, em física, é um gasto energético. Você faz um trabalho, esse trabalho gastou uma energia, foi um esforço. Ok? É o uso da força. Esforço. E o que é a força? Força é energia. Então, quanta energia é necessária para eu deslocar aquela garrafa na mesa? Aí você vai pensar, quanto pesa a garrafa, qual a massa, e você vai calcular quanta energia você vai gastar para deslocar. Quanto? 10 centímetros aquela garrafa. Eu já sei quanto vai me custar isso? Sei. O nome disso é quanto esforço eu farei para realizar esse trabalho. Então, o esforço é o custo energético de realizar um trabalho. Pode fazer o Enem agora. Então, é o custo energético para realizar um trabalho. Então, você vai ter isso em qualquer coisa. Pentear o cabelo, fazer sua cama, sair de casa. Tudo que você faz gasta energia. Logo, tem coisas que gastam mais e coisas que gastam menos. Algumas coisas valem a pena gastar, não é? Porque o retorno é o quê? Significativo. Mas não existe nada nessa vida que não gaste o quê? Respirar faz isso. Então, toda vez que você respira, está gastando energia. Toda vez que você levanta da cadeira para comer, você está fazendo um esforço para viver. E se você parar e não se esforçar mais, o que acontece? Você morre. Ok? Então, tudo na vida custa alguma energia. Só que você pode gastar o mínimo. Lembra? Eu fiz uma pergunta na palestra passada, né? Não, acho que não foi aqui, acho que eu misturei, é muita palestra. Você está com fome, você precisa de comida. E eu ofereço para você um prato de fígado cru. Aceita? Ué, mas não mata a fome? Mata ou não mata? Você está com fome, fígado cru alimenta. Não, eu tenho que cozinhar esse fígado. Eu não gosto muito de fígado. Botar uma cebola, botar uns temperos, vamos botar não sei o que lá, vamos dar um... Por que você vai botar tempero? Por que você vai fritar ou cozinhar, ou seja lá como é que você faz a sua receita? Por que você vai botar isso ou aquilo? Porque você vai gastar um tempo enorme para pegar esse fígado cru. Não podia engolir logo? Você vai ter um trabalho enorme para fazer o quê? Picar, fritar, temperar. Por que você faz isso? Por que você faz isso? Porque vale a pena. Porque o gosto vai ficar muito melhor. Porque a aparência vai ficar melhor. E tem gente que ainda vai além. Não se contenta só em fritar, temperar, ainda bota uma mesa, uma toalha. Aí bota uns pratos decorados. Aí bota uma renda. Bota um susplá. Mutinho, né? Bota isso e bota aquilo. E ainda bota uma cortina na janela. Mas vem cá, o que a cortina afeta o seu fígado? Faz diferença. Decora, bota uma luz indireta. Para quê? Todo mundo faz isso? Não. Você faz isso? Por que você faz isso? Pensa. Não, porque vai dizer que a cortina muda o gosto do fígado. O tempero ainda tem uma explicação, mas a cortina, o susplá, muda o quê? Não, ele faz o quê? O prazer visual aumenta, melhora o sabor. Vem cá, o sabor? Como assim? Ah, porque você sente mais prazer ao fazer. Vocês estão tendo ideia de quanto esforço você está fazendo para comer um fígado? Vocês acham que vale? Aí você resolve, não, eu não vou fazer tanto esforço. Eu prefiro comer o máximo de calorias com o mínimo de esforço. Então, para que fazer um pudim se eu posso beber logo leite condensado?
Então, algumas pessoas acham que o volume é muito mais importante do que o sabor, do que a qualidade. Que diferença isso faz? Se no final você vai misturar tudo no estômago mesmo, por que separar? Por que não bater tudo no liquidificador e engolir? E aí você vai notar que algumas pessoas que acharam que valeu a pena o esforço, elas mudam a maneira de lidar com os alimentos, por exemplo. Para algumas pessoas, o sabor, a forma, o requinte é muito mais do que simplesmente se alimentar. Transformam o ato de comer em arte, em um prazer que vai além de simplesmente engolir coisas, que vai além de simplesmente ingerir calorias. Então, comer é mais do que se alimentar. Comer é arte. Eu não vejo sentido nisso. Vamos pensar em por que alguém dança? Para arrumar um parceiro sexual. Chama-se dança do acasalamento. E dependendo do tipo de parceiro, basta sacudir algumas coisas. Não é? Tem alguns que imitam orangotangos na selva. Né? Vocês já viram a dança do acasalamento do orangotango? Tem na internet. Pesquisa para você ver. Se não é muito parecido. Eu estou fazendo assim porque eu vi, disse, nossa, igualzinho eu vi assim em alguns bailes. Igualzinho do orangotango, gente, que impressionante. E acham que o sumo da liberdade é imitar um orangotango na selva. É o ápice da evolução. Não, mas é sensual. É? Você se sentiria atraído vendo o orangotango fazer aquela dança? Não sei, é uma coisa meio brutal, né? É quase engolir o leite condensado, para que eu pudim? Agora você pega um tango. Já viram um tango? Vocês não gostam de argentino, tem preconceito? Não, né? Então, um tango bem dançado. Quanto tempo de investimento? De tempo? De esforço? De preparo físico? Quanto tempo até você dançar bem? É bonito? Sensual? Também ajuda você a arrumar um parceiro? Também. Mas tem diferença? Tem. Um tango bem dançado é arte. Além de apenas uma dança acasalamento, você vê aqui esforço, mérito. É artístico. O que a gente chama de arte é o investimento que você fez para produzir aquele evento. Então, muita gente diz que qualquer coisa é arte. Mas eu prefiro a definição grega da arte, né? Arte é tudo aquilo que eleva o espírito. Pode ser uma simples pintura, mas você para e diz, meu Deus! E não tem palavras. Você quase para de respirar. Diante do quê? Do impacto. Algumas músicas transcendem, não é? Você para assim. E uma dança pode fazer isso quando você vê, meu Deus, que coisa! Que mérito! Que esforço! Que incrível! Que exemplo! Então, uma dança simples deixa de ser apenas acasalamento e se torna arte. Quando você para sem palavras para expressar como foi lindo. Como você viu naquela apresentação o esforço, o valor. Lembra que todo trabalho tem um gasto energético? Tem aqueles que não dão trabalho nenhum, qualquer pessoa pode fazer, e são o que a gente chama de insignificantes. E existem aqueles outros que, como é possível alguém conseguir algo assim? Seja uma música, uma dança, uma obra de arte, uma fala, alguma coisa. Você olha e percebe que aquilo tem valor. Que aquilo é especial. E é possível nós alcançarmos isso? Quanto esforço
você está preparado para demandar? E por que eu me esforçaria? O quê? Lembra? Visão, motivação, por quê e como. Eu quero mais. Ah, mas uma vida não dá. Ué, não tem tantas outras vidas? Ué, como assim? Vocês sabem que existem várias maneiras de nós aprendermos as coisas. A primeira delas chama-se tentativa e erro. Já fizeram? Você tenta, não deu certo. Você tenta, não deu certo. E depois de um tempo você desiste. Por que desistiu? Não, eu tentei 10 vezes e não deu certo. Ué, está mais perto de conseguir? Porque você já sabe 10 maneiras de não dar certo. Quem nunca fez, não sabe. Vai começar de novo. E se você insistir, o que acontece? Comigo, nada. Ué, lembra do Thomas Edison? Nunca ouviram falar dele? A lâmpada, a lâmpada, a lâmpada, a lâmpada. Você não vê que isso não vai dar certo? Como não? Já estou mais perto de conseguir. Porque eu já sei 999 maneiras de não dar certo. Está mais perto. E aí o que aconteceu? Ele acendeu, você não. E quantas outras coisas você não acendeu? E quantas outras coisas você não conseguiu? E depois você diz, ela conseguiu porque tem o DNA intergaláctico. Isso os espíritos ajudaram. Isso é porque ela tem um pai rico. Isso é porque... E aí você começa a fazer o quê? Diminuir o êxito. Né? É mole para ela. É fácil. Você sabe que toda jornada começa como? Ela fala inglês. Ué, mas ela começou não falando, lembra? Você também. Vão começar no mesmo lugar. Ela começou não falando, você também. Só que ela fez o quê? De novo, de novo. E você desistiu. Aí algumas das pessoas falam assim, por que você não aprende matemática? Não, eu não consigo aprender matemática. E aí eu faço uma pergunta, a pessoa acha ofensiva, mas não é. Vem cá, você tem alguma deficiência cerebral? Não. Algum déficit qualquer? Tem alguma lesão? Não. Então, por que você não pode aprender matemática? Se seu cérebro está funcionando. O que é que impede você? Porque o que impediria é, você tem uma lesão cerebral, você tem um retardo, você tem uma deficiência, alguma coisa impede seu cérebro de funcionar bem. Tem? Não? Então, nada impede você de aprender matemática. Sabe o que é que impede? Você. Sua crença. Eu não posso aprender matemática. Por que não? Você tem um motivo válido? Não, eu não posso aprender inglês. Por quê? Não, eu não posso fazer isso. Me dê um motivo válido. Você nunca parou para pensar nisso, né? Você sabe por que você diz, eu não sou capaz de aprender matemática? Eu não consigo aprender inglês? E um monte de outras coisas você não consegue? Não consigo dançar, não consigo falar, não consigo cantar, não consigo isso. Na verdade, as coisas que você não consegue são muito mais do que as que você consegue, né? Ou não é? Vem cá, você precisa de um intelecto muito alto para dançar? Ou não precisa nada. Todo mundo, quando começa igual. Não é não? Por que ele conseguiu e você não? O DNA intergaláctico. O pai rico. Nasceu no sul. Lá a temperatura é menor, então lá funciona melhor. Você vai inventar. Porque hoje em dia não tem gente preguiçosa. O problema é a temperatura. Bota o ar-condicionado, resolve. É o clima. É a linha do Equador. Não importa, você vai arrumar um jeito de explicar por que ela conseguiu e você não. Sendo que todo mundo, quando começa onde? No mesmo lugar. Qual é a diferença? É que ela não desistiu e você sim. E qual é o motivo? E aí a gente começa. Mas no fundo, não tem um motivo, né? Você não tem lesão, porque inclusive pessoas com lesões graves... tá de bem... Nunca ouviram falar de Helen Keller? Já ouviram falar? Helen Keller? Lembram? Ela era surda. Que mais? Ela era cega. Cega e surda. Aprendeu a falar vários idiomas. Como? Surda e cega. Nem braille não dava. Braille é surda. Aí se falar não adianta. Como é que ela aprendeu?
mas aprendeu. Ela se formou, fez doutorado e não foi a única. E os enormes deficientes que conseguem um monte de coisa. Recentemente apareceu na internet, sem os braços, teve paralisia, teve problema, se formou em contabilidade, começou a sustentar a família da cama, usando a boca. E aí, não dá vergonha? Não dá vergonha? Ah, mas eu preciso de mais dinheiro. Ok, vocês estão vendo uma época maravilhosa, que há um tempo atrás vocês podiam dizer isso, mas hoje, você quer aprender inglês? Entra na internet grátis e aí encontra alguém que te ensina. Escolhe alguma coisa. Uma coisa que eu falei recentemente, a pessoa não sabia, Harvard não é uma coisa muito famosa? Harvard. Harvard faz parte de um programa internacional de democratização da informação. Então, ela oferece cursos de cálculo, química, física, biologia, um monte de coisas, gratuitamente na internet, com legendas, em 62 idiomas, inclusive português. Então, você pode assistir às aulas, que são as mesmas que um aluno de Harvard tem, assiste às aulas. Se você quiser um certificado, você entra em contato, vai até um local apropriado e faz a prova e recebe um certificado. Já pensou? Você aqui no Nordeste, com um certificado de Harvard. E se você pegar vários, você pode, inclusive, se candidatar a uma bolsa de estudo em Harvard. Em casa. Vocês acham que um diploma de Harvard faz diferença? Deve fazer, tem um monte de gente fraudando isso, né? Um monte de gente que tem e não tem, e você pode ter, grátis. O que é necessário? É necessário você não assistir o último filme da Netflix e assistir a aula. Quantos filmes? Um só, 1 hora por dia. Se quiser ir mais rápido, 2 ou 3. Mas tem o resto do dia para você assistir o filme da Netflix. Mas você não consegue. Porque tem o Prime, HBO, como é o nome da outra? Então, você tem uma série em cada coisa, ocupa o dia todo, não sobra nada. Sobra reclamar, minha vida é muito ruim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí eu dirijo Uber, e aí? Ué, você quer ganhar mais dinheiro? Aprende mandarim. Já pensou? Aqui na região turística, você bota lá, falo mandarim. Pronto, você já vai passar na frente de meia dúzia. Se você falar mandarim, inglês, alemão. Não, mas você está falando o quê? Tem uma história que passou na televisão, tá? Então, você que não assiste a internet, tem televisão. De um caminhoneiro que fazia Rio-Bahia. Ouviram essa história? O caminhoneiro fazia a rota Rio-Bahia. E é difícil, pensa bem, você sair do Rio de Janeiro e a vida complicou, ele teve filhos, e aí o custo foi ficando alto, e ele teve que trabalhar cada vez mais. E ele estava na situação financeira, e ele tinha que fazer uma viagem, e ele estava muito cansado. Mas ele tinha dívidas a pagar, ele precisava fazer mais essa viagem. Então, ele tinha um filho mais velho, ele perguntou, meu filho, eu preciso fazer essa viagem, eu estou cansado. Você me acompanharia para me ajudar? Aí disse, não, pai, eu tenho prova. Eu tenho prova de inglês. Sim, mas é a hoje? Não, eu estou estudando. Ué, você não pode estudar comigo? Você me ajuda? Tá bom. Aí o rapaz topou. E ele tinha uns CDs que ele estudava inglês, sabe aquele antigamente? Tinha um CD, eu sei que os novos não sabem o que é isso, mas existia um disquinho brilhoso. Então, ele botou o CD e ouvindo, e o pai acompanhou o pai. E o pai disse, nossa, isso me ajudou muito, meu filho, que bom. Me empresta esse CD? Eu estou usando assim, mas é que me manteve acordado, eu fiquei prestando atenção também, você me empresta? Então tá, ele fez a prova e emprestou o CD. E o pai ouviu o CD para quê? Para ficar acordado, para fazer a viagem Rio-Bahia. Passou um tempo, ele chegou, meu filho, não tem outro CD não, esse aqui já não funciona mais. Eu acho que acostumei, já não está me acordando. Não tem outro? Então, vou te dar outro nível, mais difícil. Aí passou um tempo, vem cá, já não funciona mais, não tem outro não? Não, filho, pai, você já pegou todos. E não tem outra coisa? Tem alemão, quer? Quero. Olha, esse foi bom, fiquei acordado, um negócio diferente, né? Faz um barulho assim. Gostei. Passou um tempo, passaram-se muito mais tempo, e um dia, um ônibus cheio de turistas
no meio da Rio Bahia, quebrou. E ele parou e tinha lá turistas de vários países. E ele começou a falar em japonês, italiano, alemão. E naquele momento ele descobriu que ele falava 7 idiomas com fluência. O que o senhor é? Sou caminhoneiro, faço o Rio Bahia. Mas o senhor, não, o senhor fala assim, desde quando? Não sabia, agora que eu descobri que eu... O senhor fala 7 idiomas. Né? Eu não sabia. Por quê? Porque ele nunca se interessou em falar outro idioma. A única coisa que ele queria era não dormir enquanto fazia a rota Rio-Bahia. Aprender 7 idiomas foi um efeito colateral. Então imagina, o cara aprendeu 7 idiomas sem querer. E você querendo não aprende um. O cara só queria ficar acordado, não queria aprender nada. Não precisa acreditar em mim, eu estou contando de maneira pitoresca, mas o fato é que o cara, ele usava o CD porque ele ficava repetindo aquilo e ficava acordado. Ele começou a usar. E ele foi pegando outros idiomas. E aí, quando ficava fácil, ele trocava. Trocava. Eu não preciso dizer que ele não é mais caminhoneiro da Rio Bahia, tá? Ele descobriu que 7 idiomas fazem diferença. Você não precisa mais dirigir tantas horas, tem maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro. Então imagina, não estou falando para você aprender 7, só 2. No seu trabalho atual, falar 2 idiomas faria diferença? Você ganharia mais? Então, se dinheiro é o problema, por que você não aprende mandarim? Não é impossível. Por quê? Mas o que você está dizendo exatamente? Disciplina do pensamento. Porque a pergunta que fica é, lembra? Pode o homem, mediante seus esforços, você já sabe o que é, domar suas tendências negativas? O que é domar? Controlar, suprimir, comandar. Então, no caso, mudar. O que são tendências negativas, gente? Tudo que é ruim, né? Vamos lá. Ser obeso, pesar 40 quilos a mais, é uma tendência negativa? Sim. Beber, fumar, qualquer coisa que seja prejudicial é o quê? Uma tendência negativa. Então escolha, qualquer coisa que te prejudique é o quê? Uma tendência negativa. Se não prejudica da pessoa, não é, mas se para você prejudica, então é. Tá? Então, eu não consigo levantar cedo. Te atrapalha? Pode, tem gente que não liga. Ah, não fazer isso. Escolha qualquer coisa que para você seja prejudicial, é uma tendência negativa. Então, o livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Respostas, sim. É fácil ou é difícil? Largar de beber é fácil ou difícil? Emagrecer 40 quilos, fácil ou difícil? Aprender mandarim, fácil ou difícil? É fácil ou difícil? Muito ou pouco? Muito. Então, olha só. Eu perguntei, quem quer mudar de vida? Todo mundo levantou. Certo? Para mudar de vida, basta você eliminar algumas tendências negativas, certo? Aí vocês disseram que é difícil. Então, todo mundo quer mudar de vida, tem vontade de mudar de vida, mas é difícil, certo? Quem é espírita, levanta o braço. Vocês sabem que vocês estão contra o livro dos Espíritos, não sabe? Sabem ou não sabem? Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta, sim, vírgula. Mediante um esforço muito insignificante. Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que é uma coisa insignificante? E o que é muito insignificante? Não é só insignificante, é muito insignificante. O que é um esforço muito insignificante? Esforço nenhum. Na verdade, ele está dizendo que é muito fácil. Mas tem mais. Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. É o oposto do que vocês disseram. Vocês disseram que tem vontade, mas é difícil. O livro dos Espíritos diz que é fácil, vocês que não têm vontade. E aí? Quem está certo?
Ele diz que nós, podemos mudar o que quisermos e que é fácil. Mas que para fazer isso basta o quê? Não é força de vontade, não. Força é uma coisa. Falou o quê? Vontade. Aí o pessoal já começa a inventar. Mas a força de vontade... Não falou em força. Ele falou que a força é pouca. A vontade é que falta. Pouca força. O que é esforço, gente? Não é energia que você gasta fazer um negócio? Então a força está aí. Força é pouca. Vontade é que não tem. Então, se a gente tiver vontade, não precisa de muita força. Agora, se tiver força, mas não tiver vontade, que diferença faz? Então, vocês não têm deficiência cerebral, não tem nenhum problema. Então, não falta força. Falta? O que falta? Não, mas eu não posso. Eu não posso é falta de força ou de vontade? Não, vontade é uma coisa, né? O que é? Eu não posso, eu não consigo, não adianta, não tenho jeito, não tenho talento, não tenho ânimo, não tenho isso, não tenho aquilo. Qual é o nome disso? Eu não consigo aprender matemática. Qual o nome disso? Crença. E eu não posso fazer nada se você acredita nisso. Posso? Não. Mas crença é importante? Poxa, eu te dou aqui, olha, essa água aqui é um remédio que cura o câncer. Se eu tomar água, fica curada. Como assim? Água cura o câncer? Se você quiser, cura. Se você acreditar, cura ou não cura? Já ouviu falar do efeito placebo? Nem precisa muita fé, só você achar que eu tomei o remédio e não... A gente distribui, metade é farinha, metade é remédio. Tem gente que toma farinha e melhora. Farinha cura alguma coisa? Tira fome, mas no caso da doença, por que você melhorou? Porque você acreditou que estava tomando um remédio. Se você soubesse que era farinha, não melhorava, né? Mas como você acreditou que o que você estava tomando era remédio, você melhorou. Então, se eu te der um negócio e disser que é um remédio, você acreditar, o que acontece? Lembram? É a mente sobre a... Mas vamos lá, de onde vem essa crença que você não pode? Aí é que está. Quando é que começou? Quando é que você começou a acreditar que não era bom o suficiente? Quando é que você começou a acreditar que não vale a pena? Quando você começou a acreditar que não adianta, não consegue, não pode? Sim. O problema é que se você souber, você pode mudar isso? Pode. Eu vou dar uma técnica infalível para fazer isso. Agora, não adianta nada se você não usar, né? Você tem ideia de quanta gente compra livro e nunca lê? Compra só para ter o autógrafo do orador, né? E nunca leu. Você sabe que o livro na estante não tem nenhum poder. Nem mágico, nem nada. Ele só funciona se você ler. Então, uma experiência só faz sentido se você fizer. Então, e essa experiência está baseada em poderes mágicos? Não. Está baseada em fatores espirituais? Não. Está baseada em quê? Neurologia. Eles descobriram que tem uma região no cérebro chamada núcleos da base, ou gânglios basais. E os gânglios basais são responsáveis por vícios, mas também por continuação de um comportamento. Quando você tem um comportamento que você repete muitas vezes, nós criamos o que nós chamamos de automatismos cerebrais. É o seguinte, vocês sabem dirigir, né? Dirigir, você liga a chave, embreagem, aquela coisa toda. Tenta dirigir enquanto descreve tudo que está fazendo. Você vai bater o carro. É ou não é? Por quê? Você automatizou de tal maneira que você não pensa nada enquanto dirige. Às vezes você está ali no carro. Vamos lá. Você tirou sua carteira de motorista. Acabou de tirar. Tá? Lembra? Você recebe... Toda carteira no Rio de Janeiro. Aqui chama como... Você ganhou o seu certificado lá de direção. E seu pai te deu um carro novo. E aí você vai fazer o seu primeiro passeio no carro novo com a sua carteira de motorista nova. Do lado está seu namorado e você levou 3 amigos atrás para fazer essa primeira experiência.
E aí você está dirigindo, o amigo fala, cala a boca, eu estou dirigindo, agora aperta a embreagem. Aí o namorado, cala a boca, eu estou dirigindo, agora não esquece de orar. E você faz isso, né? 10 anos depois, em vez de namorada seu marido, e atrás tem seus 3 filhos. E você está dirigindo, o carro está indo, e aí você começa a discutir com seu marido, você está discutindo, daqui a pouco vem um caminhão, você freia. Pensou alguma coisa? Tem um detalhe. Eu falei que você estava dirigindo, mas não estava. Quem estava dirigindo é seu marido, mas você freou também. Freia ou não freia? Vai que ajuda, né? Você está no carona, freia ou não freia? Por que você freou, se você não está dirigindo? Pensa nisso. O caminhão vem, você freia. Por que você freou? Você não está dirigindo. Aí você vê, porque vai que ajuda? Não, é um reflexo. O que é isso? Você não pensa, é um ato reflexo. E quantas outras coisas são reflexos? Coisas que você faz sem pensar nada, automaticamente. Pois é, os gânglios da base são responsáveis pelos automatismos cerebrais. E quando é que uma coisa vira automatismo? Quando você repete muitas vezes. Quando você repete uma rotina de atividade muitas vezes, quantas vezes? Mais de 21 vezes. 21 é o número básico? Não, o cérebro escolheu. Podia ser 30, mas sorte sua 21. Algumas pessoas é mais, outras menos, mas em torno de 21 vezes. Quando você repete uma coisa 21 vezes, o cérebro entende, por que você para de pensar? Para economizar. Pensar sobre o que está fazendo gasta muita energia. Lembra do esforço? E o cérebro é programado para ser eficiente. Então ele vai economizar. Então quando você repete muitas vezes, o que ele faz? Automatiza. Agora você faz sem pensar para não gastar energia. Isso só serve para coisa ruim? Já tentou repetir alguma coisa 21 vezes para ver se automatiza? Não, nunca contei. Porque você desiste logo, né? Você conseguir 21, é um número pequeno. Não é 100, é 21. Bom, mas eu nem tento. Por que não? Porque existe uma outra região no cérebro chamada amígdala. E ela tem medo de mudanças. Então, toda vez que você pensa em mudar, vem o medo. Ele está te protegendo do equívoco, do erro, do sofrimento. E não é só isso que ele faz. Também outros padrões da sua vida, se está ali, está funcionando, você não morreu, então deixa como está. Lembra? Vamos deixar como é que está para ver como é que fica? Fica do mesmo jeito. Isso é um fato. Bom, aí eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês querem saber por que não tentam? Por que não conseguem? Por causa de crenças limitantes. São programas que estão rodando na sua cabeça e que inviabilizam a mudança. Mas eu não estou ouvindo nada. Sim, você não tem consciência, mas são eles que impedem. Então você tem várias crenças dentro de você que impedem você até de pensar sobre isso. Porque se pensar, você faz. Lembra? Se você pensar vantagem, se você planejar, lembra aquilo que eu falei? Visualizar, motivar, agir maior que a resistência. Isso é uma coisa simples. Qualquer pessoa pode fazer. Por que eu não? É o meu DNA que é ruim? É um espírito obsessor? Não. São crenças. Quer saber quais são? Então, o seguinte. Escolha, normalmente, você vai acordar. Lembra aquele momento que você está acordando, que você está ainda meio lerdo? Então, acorda um pouquinho antes. Vai para o espelho, respira, relaxa, fica numa posição assim, ó. Não é encolhida, não. Abre as pernas numa distância, bota o ombro para trás, finge que sabe o que está fazendo. A postura, que o cérebro entende assim, essa postura libera alguns neurotransmissores. Um deles é a serotonina e o outro é a dopamina. Então, quando você tem essa posição, você aumenta a oferta dessas substâncias. Não tem nada a ver com crença ou mágica, tá? É um fato, chama-se automatismo cerebral. Faz assim, olha para o espelho e use uma voz sonora, tipo voz de obediência. Você tem um pitbull, por favor, não faça isso. É assim que você fala? Vai funcionar? Não, né? Você tem que ter uma voz assertiva.
Aí você vai olhar no espelho e vai dizer o seguinte: reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Se achar muito difícil, pode mudar as palavras, mas é isso em base que tem que fazer. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. O que você está dizendo? Eu quero saber o que tem na minha cabeça, o que é que está rodando, e eu quero escolher se eu quero obedecer ou não. Simples assim. Porque nós temos vários programas rodando em off, que você não tem consciência, certo? Se você fizer isso todo dia de manhã, 21 vezes, mas desse jeito que eu falei, reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. O que vai acontecer depois das 21 vezes? Vai acontecer uma coisa estranha. Você vai começar a ouvir vozes. Fiquei louca? Não. Vou contar o que uma senhora falou para mim. Ela assistiu esse material e ela veio conversar. Aconteceu uma coisa muito estranha. Depois que eu fiz o negócio, fiquei esperando acontecer alguma coisa, né? E aí, um dia, eu pensei assim, eu queria prestar concurso. Se eu prestasse um concurso, eu vou melhorar a minha vida. Nisso, eu ouvi nitidamente a voz do meu ex-marido dizendo: você não serve para nada. Foi tão nítido que eu achei que ele tinha morrido e estava me obsidiando. Liguei para minha ex-sogra para saber se ele estava vivo. O homem morreu e está vindo além me infernizar. Não, ele estava vivo. E eu fiquei assim preocupada. Aí eu pensei de novo, eu podia prestar concurso. Veio a voz dele: você não serve para nada. O que aconteceu? Ele está me assombrando vivo? Não. Lembra o que você pediu? Reconheço meus pensamentos. Não foi isso que você pediu? Eu quero saber o que é que está rodando para escolher se quero ou não obedecer. Em algum momento da vida, no casamento, ela escutou: você não serve para nada, você não funciona, você é um lixo, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes ela ouviu isso? Chegou o momento em que você apagou, para não sofrer, né? Você finge que não está lá, mas entrou. E está lá rodando até hoje. E toda vez que você pensa, vou fazer isso, você não presta para nada. E vai ser o ex-marido? Não, pode ser sua mãe, sua professora do primário, pode ser um amigo, pode ser qualquer coisa, pode ser até a sua própria voz. Em algum momento da sua vida você disse isso e repetiu, até automatizar. E virou um programa mental para o fracasso, que está rodando em off até hoje. Por isso que você nem tenta. Você não quer ouvir a voz do seu ex-marido, quer? Então você nem pensa sobre isso. Mas pode ser sua professora do primário. Você não vai dar nada. Você nunca vai prestar. Você nunca vai ser ninguém na vida. E você acreditou. Aí toda vez que você pensa em alguma coisa para melhorar, vem a voz. E aí você nem tenta. E você nem sabe quantas vozes estão na sua cabeça. E nem vai tentar, né? Então, se você fizer, você vai começar a ouvir. Aí vamos lá, o que você queria? Eu quero viajar. Você viajar? Você não consegue nem lavar suas calcinhas? É a voz de alguém. Você nunca vai fazer nada porque você não é suficiente. Você não é bom, você não consegue, não adianta, nem tenta, não presta, não faça. Não... Isso está rodando o tempo todo na sua cabeça. Então o problema é falta de força, de vontade ou crenças limitantes que você nem sabe que estão lá. Caramba! Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Ele não disse quando, disse? Não pode ser agora? E se você souber o que tem na sua cabeça de ruim e tirar? Será que sua vida vai mudar? Será que pode dar certo? Será que talvez você mereça? Será que você consegue? Será que você pode?
Será que você é suficiente? Será que você tem? Será que você tem esse poder? Será que você é? Será que consegue? Será que pode? Será que você é alguém? Será que você vale a pena? Será que você tem significado? Será que você é importante? Quem sabe, talvez você seja filho de alguém especial? Talvez você tenha significado? Talvez alguém importantíssimo se preocupe com você? Talvez alguém que tenha poder se interesse pela sua existência? Quem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino. Um rei? Sim. E é seu pai? E se interessa? E se preocupa? E te dá valor? Você tem significado? Você é importante? Busca, batei, pedi. E o quê? Quando? Ele não disse no futuro, ele disse agora. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Mentiu. Aprender uma língua, fazer um concurso, mudar de vida, alterar sua aparência, alterar o significado da sua existência, alterar o que você quiser. Quem foi que tirou seu poder? Quem? Ninguém. Está lá. Ainda está lá. O que é necessário? O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece a ti mesmo. E é difícil? Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante o esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. E o que eu faço para ter a vontade? Conhece-te a ti mesmo. Eu vou aprender uma coisa nova? Não, é só tirar a coisa ruim. Porque você é filho de Deus, está fadado ao sucesso, ao progresso. Hoje, agora, enquanto é tempo, se você quiser. Então pergunta: quais são os pensamentos que estão me atrapalhando? Eu perguntei e não ouvi, então pergunte direito. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. E você vai ter sucesso. Disciplina para viver bem. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Agradecemos à senhora Anete Guimarães pela brilhante palestra proferida na noite de hoje.